seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem impactado muitas pessoas: a mudança de carreira. Mudar de caminho profissional pode ser desafiador. Envolve medos, talvez inseguranças, mas também muitas possibilidades de um crescimento. E muitas pessoas sentem que não estão mais alinhadas com as suas atividades atuais, mas não sabem, por onde começar ou se realmente vale a pena arriscar. E para falar sobre esse tema tão importante e atual, nós recebemos aqui hoje uma convidada especial, que é a psicóloga Alana Barreto. Alana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Ai, que ótimo. E você trabalha mesmo dentro do RH? Isso, tem 7 anos que eu trabalho já no mundo organizacional. Uhum. E conta um pouquinho pra gente o que faz o psicólogo organizacional. Um psicólogo organizacional, basicamente, ele cuida de toda a parte de gente e gestão, que a gente chama. Todas as tratativas que envolvem pessoas, seja dentro da parte de retenção de talentos, de desenvolvimento, de progressão, de promoção, qualquer intuito e indício onde aquele colaborador precisa de alguma atenção diferenciada, a gente atua para dar esse suporte para a liderança em como desenvolver esse colaborador e essa equipe de uma forma geral. Sim. E essa mudança de carreira, assim, você tem acesso a pessoas que já chegam assim e falam: para mim não dá mais, eu achei que esse aqui era o meu sonho, achei que eu estava realizada aqui, mas eu acho que eu vou ter que mudar porque não é isso aqui que eu quero para mim. Já. Eu trabalho há bastante tempo dentro do mercado da construção civil, E construção civil, normalmente, tem muito aquele perfil específico. Sim. E aí, quando a gente fala de contratação, é muito normal, principalmente dos jovens que vão com uma expectativa de chegar numa obra, por exemplo, e ter uma realidade, quando chega lá se depara com outra muito grande. Sim. Então, faz parte do crescimento desse profissional entender de fato qual área especialista que ele vai seguir. Mas é muito comum a gente receber, principalmente de jovens que estão começando a carreira, se deparar com uma realidade que não era aquelas que eles estavam acostumados. Sim. Então, tem uma recorrência grande. Sim. Tem a mudança de carreira e tem a mudança de ambiente de trabalho. Sim. Às vezes, só a mudança de ambiente de trabalho basta. Mas como saber se está nesse momento, se eu estou realmente nesse momento de ter que mudar de carreira ou de ambiente de trabalho? Vai depender muito da intensidade que isso gera em você. Porque se você está num ambiente de trabalho onde você sente um desconforto, em momentos específicos, porque é normal a gente ter momentos, às vezes, mais estressantes, uma demanda mais estressante. Acho que não tem trabalho que não seja estressante. Exatamente. Todo trabalho tem um nível de estresse que vai gerar na gente. Exatamente. E aquilo é algo momentâneo, que você tem momentos de prazeres também, realizações dentro do seu trabalho. Então, aquilo ali está enquadrado dentro de uma realidade situacional. A partir do momento que aquilo gera um incômodo e uma angústia, independente do momento do trabalho que você esteja vivendo, aí é um ponto de atenção de você olhar para dentro e refletir. Será que realmente é isso que eu quero continuar a longo prazo? Sim. Então, é muito baseado na intensidade e no quanto aquilo tira também a sua qualidade de vida. Será que os testes vocacionais, por exemplo, a importância dos testes vocacionais? Porque, por exemplo, eu, Laísa, quando eu entrei para a faculdade de psicologia, minha turma tinha 80 e poucas pessoas. No dia da formatura, tinham 33. Então, assim, no meio do caminho, muitas pessoas desistiram, muitas pessoas viram que não era aquilo que elas queriam para elas. E dentro dessas 33 que se formaram, eu acho que não são todas que estão trabalhando com a psicologia, Porque, sei lá, não se viram ali, talvez não tiveram coragem de sair do curso ali na metade do curso, ou sei lá, no terceiro período, não sei. Não tiveram a coragem de botar o pé pra fora e falar: não era isso aqui que eu queria pra mim. E tem gente que hoje é muito frustrado na sua vida profissional justamente por essa falta de coragem. Exatamente. De falar: não, eu posso seguir para outro ramo e tá tudo bem. Mas como adquirir essa coragem? O risco de ficar infeliz, no ambiente de trabalho, naquela profissão, é muito grande. E acaba que essa pessoa não vai trabalhar direito, porque ela não tá legal, ela não tá feliz naquilo ali que ela tá fazendo, mas ela também não tem a coragem de falar: não quero isso. Como que eu tenho essa coragem de falar: vou embora? Eu acho que a coragem, ela tá muito atrelada também com o quanto a gente vai assumir o risco.
E quando eu falo assumir o risco, é porque quando a gente se depara com o julgamento de amigos, principalmente de familiares, poxa, você vai largar a faculdade agora, falta um período para você acabar, tem pelo menos o diploma, não importa, só bota o diploma embaixo do braço e pelo menos você tá formado em alguma coisa. Isso acontece muito. Sim. Principalmente quando eu converso com pessoas da área, por exemplo, de direito ou medicina, que tem um histórico familiar e acaba sendo influenciado pelos pais, às vezes até de uma forma mais incisiva. Não, você tem que ser médico porque sua mãe é, porque seu pai é. Sim. Isso gera uma autocobrança muito grande, um sentimento de culpa absurdo se ele optar não seguir aquela carreira. Então, eu acho que o mais importante é você ter a coragem de assumir o que você quer, sabendo que riscos existem. Sim. Então, qualquer escolha que a gente faça, você pode ir por um caminho que vai dar certo ou não. Mas isso não significa um fracasso. Não. Significa que pelo menos você tentou e que está seguindo aquilo que você tem vontade. Porque quem vai estar ali trabalhando todo dia é você. Exatamente. Então, você que de fato tem que estar, pelo menos num ambiente agradável e que você se identifique com aquilo minimamente com o que você está fazendo, né? Sim. Mas, pode falar. só falando rapidinho. E tem um ponto importante que eu acho que eu venho muito trabalhando também. A definição do trabalho ela é muito diferente para as pessoas, porque tem gente que olha o trabalho único e exclusivamente como dinheiro, como uma fonte de renda, sobrevivência. Às vezes, vou trabalhar com isso porque vai me dar dinheiro e o meu foco é ter uma vida de luxo. Sim. E outras pessoas buscam por uma realização, por uma carreira. Então, isso cada vez mais vem acontecendo quando você vê hoje, por exemplo, a quantidade de pessoas que veem nos influenciadores a possibilidade de uma renda infinita, ilusória, né? Ilusória, completamente ilusória. Aquilo ali não é verdade, não é real. Exatamente. Então, também tem esses dois aspectos. O que essa pessoa enxerga sobre o trabalho? Sim. Ela quer ter uma carreira, uma realização profissional ou ela só quer ganhar dinheiro? E lembrando que tem como você unir as duas coisas. Você ter uma carreira profissional muito bem sucedida e você também ter uma vida financeira boa, confortável e estável, né? Mas você precisa estar realizado. Sim. Tem aquela famosa frase que diz: escolha trabalhar com o que você gosta, não terás que trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso aí eu acho bem legal. Mas apesar da gente escolher trabalhar com o que a gente gosta, isso também é cansativo. Não deixa de ser cansativo. Exatamente. E você não deixa de ter que trabalhar nesse cansaço e no estresse que você passa. Nós duas somos psicólogas, mas são áreas diferentes. Você trabalha ali dentro do RH, na parte organizacional. Eu trabalho na parte clínica. Mas tem dia que você sai do seu trabalho completamente exausta. Tem dia que eu termino atendimentos completamente exausta. Gosto do que faço? Gosto. Você gosta do que faz? Gosta. Mas isso não deixa de ser estressante, de ser cansativo, né? Não penso em mudar de área, não penso. Eu brinco não, falo a verdade, que eu me encontrei dentro da psicologia. Meu plano inicial era fazer medicina, né? Fui para psicologia e me encontrei ali dentro e já me perguntaram: cursaria medicina hoje com tudo pago? Não cursaria, porque eu ia fazer por fazer, sabe? Eu não iria fazer de coração. Mas é isso, você tem que se encontrar dentro daquilo ali que você está fazendo, se sentir bem e realizado, né? E podendo unir essas duas partes. Você falou do dinheiro e era realmente isso que eu ia falar. Tem gente que fala assim: eu tenho que fazer direito porque o meu pai fez direito e direito dá dinheiro. Mas você sonha em fazer direito? Não. Mas dá dinheiro. E aí, das duas, uma. Ou vai ser um profissional frustrado e rico, ou vai ser um profissional que vai desistir ali na metade e vai tentar mudar de carreira, e a gente não sabe o que vai acontecer da vida dele. É o que você falou da questão da família. Vai ser julgado, vai ser chamado a atenção, o pai vai falar muita coisa, a mãe vai falar muita coisa, e até ele não vai saber lidar com todas essas críticas. E ainda coloca uma terceira opção. Ou vai ser aquele profissional que vai ficar ali naquela profissão e vai fazer tudo relaxadamente, porque não tem amor por aquilo que está fazendo. Sim. E aí até um ponto voltando, né, que você trouxe o direito como exemplo, falou da sua faculdade, eu lembrei da minha. Quando eu entrei para fazer psicologia, no início eu estudava na parte da manhã e fui para a parte da noite depois de um tempo. E a parte da noite, a maioria das pessoas ali já eram mais velhas, consolidadas. Eu acho que 70% era do direito.
E aí, quando você perguntava, né, no início da apresentação, né, enfim, cada um fala um pouco da sua trajetória, todo mundo falava que tinha uma matéria no direito que passava por essa parte mais voltada para a área de humanas e que a pessoa se encantava, mas não tinha coragem de largar o direito, porque o direito dava dinheiro e a psicologia não dava dinheiro. Então, era, assim, um hobby, uma paixão, assim, que a pessoa fazia para ver como é que seria depois da faculdade e tudo mais. Sim. E sempre pessoas mais velhas. E aí, eu fico refletindo, hoje, talvez, a gente tenha uma tendência cada vez maior dos jovens entenderem as possibilidades que ele tem. E aí, eu paro e penso, né? Quando eu penso, por exemplo, na minha família, no meu pai, no meu avô, existia uma certa obrigatoriedade, digamos assim, social, de você permanecer a vida inteira numa empresa. De você nascer e morrer naquele lugar, assim. Sim, a rotatividade de empresa era mal vista. Não, péssimo. E aí, hoje, quando você para ver essas pessoas, muitas, inclusive, lidam com uma frustração de não ter feito algo que tinha um sonho por medo do julgamento. Mas outras, quando você pensa no momento atual, é muito pelo contrário. Já desde jovem pensam que sabem que vão ter mais de uma profissão durante a vida, porque isso está cada vez mais comum. Sim. Inclusive das pessoas mais velhas, que estão perdendo o medo e se planejando para fazer essa transição de carreira. Isso é muito legal. E existe talvez uma idade certa para mudar de carreira? Ou é só naquele mesmo momento de descobrir e aqui é o momento que eu vou sair? Eu não acredito que exista uma idade certa a partir do momento que você se planeja para isso. Porque, assim, existe uma utopia, muitas vezes, de que você vai mudar de carreira e vai ser a carreira dos sonhos, tudo perfeito, e não é assim que funciona. E pode ser que a segunda carreira que você escolheu também não seja para você. Sempre vai ter o ônus e o bônus. Então, o que eu acredito? Eu acredito muito no planejamento, principalmente no financeiro. A gente não pode deixar, né, de levar em conta que uma mudança de carreira nem sempre você vai... Nem sempre não. Provavelmente você não vai começar num patamar alto. Você vai começar num lugar mais de base para você ganhar musculatura, para você conseguir ir conquistando outras cadeiras dentro da carreira nova que você escolheu. Então, eu acredito que tem que ter um planejamento financeiro, tem que ter uma coragem e tem que saber que é uma escolha. Toda escolha envolve riscos. A partir do momento que você tem conhecimento sobre isso, eu não acho que a idade seja um impeditivo. É óbvio que a gente sabe que o mundo corporativo tem algumas empresas ainda mais antigas, com uma mentalidade mais fechada, que tem um pouco dessa questão de trazer uma pessoa mais velha. Eu vejo que isso tem sido cada vez mais disruptivo. Principalmente por eu ter muito acesso ao LinkedIn, estar sempre em troca com outras empresas e tudo mais. Eu vejo que hoje é um ponto positivo, até pensando na diversidade, né? Então, cada vez mais é uma pauta sobre a diversidade, trazer pessoas diferentes, não ter aquele núcleo homogêneo. E fazer com que as pessoas mais velhas sejam vistas como experiência dentro de uma organização e não como tá muito velho para isso aqui, não serve mais, então eu tô vendo que tá mudando. É porque tem que ver a experiência que aquela pessoa ali tem e o que ela pode passar para os mais jovens que estão entrando ali naquela empresa. Exatamente. Né? Eu acho que conta muito mais. A gente, quando sai da faculdade, por exemplo, a gente sai crua. Eu falo bastante isso. Faculdade não forma realmente a pessoa. O que vai formar mesmo o profissional vai ser a prática do dia a dia. É quando você pegar aquele problema que você não sabe como resolver. É quando você pegar aquele paciente, no caso da psicologia, que você pega aquele paciente que tem um transtorno que talvez você nem ouviu falar dele na faculdade, você vai ter que se aprofundar, sabe? Chegou agora o burnout, que está muito em alta. Eu comecei a fazer uma pós em burnout, porque começou a chegar casos para mim. Eu falei, e aí? Na faculdade não tinha burnout. Quando eu fiz faculdade, não se falava de burnout. Mas agora eu preciso me especializar nisso aqui. Está muito atual, né? E os casos estão crescendo. Então, assim, é um estudo constante, mas é você estando ali, na prática, que você vai tendo essa vivência, que você vai pegando a experiência. E quando uma empresa, ela valoriza aquele que já tem uma idade um pouco mais avançada, ela está valorizando o conhecimento dele. E o que ele pode até mesmo passar para as novas pessoas que estão entrando ali, para os mais novos que estão entrando naquela empresa. Sim, e até aproveitando, se a gente tiver algum público aqui que está dentro da área de psicologia e recursos humanos, principalmente, a gente tem um poder enorme de influenciar nossas lideranças. Então, eu trabalhei bastante tempo. A maioria do meu tempo hoje na carreira corporativa foi dentro da área de atração de talentos. Recentemente, que eu tô numa área diferente, mas eu bancava muito o fato de que, por que eu não vou ter um estagiário que tem 40 anos? Ele resolveu fazer uma faculdade de engenharia agora, ele trabalhou antes com outra coisa. Mas aí não sei o quê, não.
Vamos dar uma chance? Vamos conhecer essa pessoa? Alana, eu me encantei pelo candidato. Ele é muito bom, ele é muito maduro, ele vai me ajudar a conseguir chegar nos objetivos que a gente precisa. Então, a gente tem esse poder de influenciar. Sim. Eu acho isso muito importante. A gente, enquanto psicólogo, e aí falando especificamente, né, de carreira e de mundo organizacional, vamos tentar cada vez mais colocar na cabeça das nossas lideranças, que normalmente são as pessoas com quem fazem as escolhas dos nossos talentos, Sim. que essas pessoas tenham a oportunidade de serem inseridas. Sim. Porque o medo também de começar uma carreira nova está muito atrelado a isso. E quando a gente fala da idade, principalmente, poxa, vou fazer uma mudança de carreira com 50 anos, quem vai me contratar para começar? Então, eu não vou fazer essa faculdade. E aí gera aquela frustração, aquele ciclo de poderia ter feito diferente, por que eu demorei tanto para tomar essa atitude? E aí você se dá conta de que realmente existem lugares onde tem esse pensamento mais escasso, mas se você estiver dentro desse lugar, seja a influência. Exatamente. Mude esse pensamento. Exatamente. E se tratando, então, do medo do fracasso, pode ser maior do que a vontade de mudar? Ou como lidar com isso também? Com certeza. Porque o medo, ele te paralisa. Exato. Né? E o medo do fracasso mais ainda, né? Porque não é só o seu julgamento com você mesmo, é o medo do julgamento das pessoas em prol da sua escolha que pode não ter dado certo. E aí, quando a gente pensa sobre isso, tem 2 caminhos que eu penso, né? O primeiro, eu acho que saúde mental, ela não é uma opção, ela é uma obrigação. Exato. A gente precisa estar sempre muito ligado, de fato, a como a gente está internamente para poder lidar com o mundo ao nosso redor. Então, uma vez que você trabalha isso, fazendo uma terapia constante, entendendo exatamente quais são as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, mais você consegue lidar com a possibilidade de você realmente não ter a carreira que você gostaria naquela nova área. Sim. E isso é natural da vida, isso não é algo, como é que eu posso dizer, devastador, sabe? Eu acho que, assim, é o peso que você dá para as coisas. Então, eu acho que, sim, muita gente não faz pelo medo do fracasso. Quem faz com medo mesmo, sabendo que existe o risco de dar certo e não dar, como qualquer coisa na vida. Exatamente. Exatamente. E puxando agora para o lado de adolescentes, né? Eu também atendo alguns adolescentes e tem gente que chega para mim e fala assim: tô no ensino médio, tô no 3º ano do ensino médio, não sei o que eu quero fazer na faculdade. Aí, não sabe? Não sei. E aí, o que você vai fazer? Ah, vou entrar para qualquer coisa. Opa, não, para aí. Vamos fazer um teste vocacional. O teste, eu sempre falo e deixo isso bem claro. O teste vocacional não vai falar o que você tem que fazer. Ele vai falar uma área que você poderia se identificar mais. E dentro dessa área existem vários cursos que você pode cursar e que provavelmente, a gente acredita que tem a chance de dar certo você dentro daquela área ali, porque é uma área que você tem mais afinidade, né? E os jovens? Não é errado mudar de carreira. Como a gente está falando aqui, isso é uma coisa que tem que ser levado como normal. Se você está frustrado ali onde você está e você acha que esse já é o momento de você mudar de carreira, isso tem que ser natural. Mas o que os jovens podem fazer hoje em dia para realmente buscar conhecer mais, né, as profissões para ir mais certeiro e não ficar frustrado lá na frente e depois ter aquele sentimento, poxa, perdi tempo numa faculdade ou até nesse emprego, sendo que eu podia estar investindo em algo que eu queria. Quando a gente não sabe o que a gente quer, eu acho que a gente tem que saber principalmente o que a gente não quer. Então, é por eliminação. Por exemplo, eu jamais seria uma engenheira. Trabalha ali junto com o pessoal, mas jamais seria aquilo. Eu jamais entraria em qualquer atividade de exatas que eu deixaria um prédio cair. Porque, assim, não realmente... Acho que eu tô com você, Alana. Nunca foi a minha principal habilidade. Eu sei disso desde quando introduziram matemática e números na minha vida de forma geral. Física, química... Então, era algo que pra mim já era descartado. Eu acho que muita gente já começa a ter essa tendência na escola, né? Você sabe quando você tem uma facilidade maior com números ou com história, humanas, enfim. Eu acho que já começa dali. A partir do momento que a gente termina o colegial, é muito normal a gente não saber o que fazer. A maioria dos meus amigos tinha essa dificuldade de, cara, e agora? O que eu vou fazer? Vou fazer administração porque é geral e aí eu vou ver depois o que eu faço. Mas a questão é, talvez você realmente não saiba. Mas se você não se movimentar para saber, de fato, quais são as suas bases, as suas premissas do que você quer fazer, você nunca vai saber, porque não vai cair uma resposta do céu. Não. Então, tem o teste vocacional, que é muito positivo, eu sou super a favor. Mas não só isso, eu acho que a partir do momento que você se conhece
cada vez mais, você entende o que funciona e o que não funciona para você. E aí eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser psicóloga clínica. E eu jamais pensei em trabalhar na área de recursos humanos, porque eu falei, isso não é a subjetividade do ser humano, a empresa, nunca e tal. E aí eu comecei a explorar todas as possibilidades que a faculdade de psicologia me dava. E uma delas foi a psicologia hospitalar. Porque eu tinha uma professora que falava com tanto gosto, e eu falei assim, nossa, eu quero ser ela. Eu quero ter esse brilho no olhar, no sentido de você admirar o que você faz. E aí eu fiz um estágio, uma especialização em psicologia hospitalar, só que eu também foi difícil, porque assim, eu escolhi oncologia infantil. Ai, poxa. Aí eu realmente acho que não dá nem pra me defender, Não né? tem como. E foram, assim, os meses mais difíceis da minha vida na época da faculdade, porque eu lidei com a primeira sensação que eu tive da impotência. Porque eu fiz a psicologia muito pensando nisso, de você fazer a diferença na vida do outro. Só que quando você vai dar uma notícia de um luto, por exemplo, você não tem o que falar para uma família. Não tem. A única coisa que você pode fazer é dar abertura para ouvir e acolher essa pessoa. E eu falei assim, e quando você sai do hospital um dia, deixa aquela criança ali, volta no outro dia, ela já não tá mais, ela partiu. Exatamente. E eu falei, tá, beleza. Entendi que o hospitalar não é pra mim. Eu vou então agora pra psicologia social. Eu vou agora pra psicologia escolar. Então eu fui experimentando. Então eu acho que os jovens hoje, talvez, muitos têm uma tendência até de tá muito enraizado com esse comodismo da internet, dessa questão da influência que a gente já falou dos influenciadores. Mas eu acho que tem que sair da bolha. O que é sair da bolha? É olhar para si e entender o que eu gostaria de fazer, quem eu gostaria de ser. Beleza, o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? E estudar sobre. É fazer atividade voluntária, é perguntar para quem está na área, é saber e ter interesse sobre aquilo, porque senão você não vai saber com clareza o mínimo que você precisa para escolher o curso que você vai seguir. Exatamente. E eu acho que também colocar a mão na massa. Sim, total. Como que você descobriu que a hospitalar não era pra você? Porque você foi lá, você viu a realidade, você esteve ali, você passou alguns meses ali, você viu, isso aqui não é pra mim. E aí você foi pra outra área, você botou a mão na massa, não, isso aqui também não é pra mim. Até você realmente achar o que era pra você e era uma área que você nem imaginava. Exatamente. A idealização é completamente diferente da prática. Então, a dica é, pratique. Como? Se vira. Vai procurar um lugar onde você consiga fazer uma vivência, algo do tipo. E aí, a partir dali, você vai descartando. Vai por descarte. É muito mais fácil você saber o que você não quer do que saber o que você quer. Sim. Então, você vai eliminando. Vou contar a minha, rapidinho. Na faculdade, eu tinha uma professora que ela trabalhava, ela dava aula também e tudo mais, só que ela já tinha trabalhado no presídio, lá em Brasília, que eu sou de Brasília. E ela contava como é que ela era, como é que ela entrava, colocava o jaleco, botava as canetas no bolso, tal, e entrava. Por ser um sistema muito lotado, então, dificilmente ela conseguia acompanhar uma pessoa várias vezes, né? Às vezes era um atendimento que ela dava para cada preso. Mas eu achava muito legal, e ela tinha aquele jeito dela, assim, tipo, forte, sargentona, eu falava, ser igual a ela. Mas como é que eu ia entrar no presídio, né? Pra botar a mão na massa pra ver. Aí eu falei, e agora? Como é que vai ser, né? Aí, lá pras tantas, eu passei num curso de análises clínicas, um técnico. E eu fazia faculdade à noite. E eu falei, vou cursar análises clínicas. Aí vai uma curiosidade da Laís, eu sou técnica em análises clínicas também. Eu tiro sangue, eu vou para laboratório. E aí fui. E o estágio do análises clínicas era no Hospital Público de Brasília. E lá tinha, em um determinado andar, a parte... O nome do presídio de Brasília é Papuda, presídio masculino, e a gente chamava aquela parte de Papudinha. E aí falava, Laís, você tem que colher sangue na Papudinha. Falava, eu vou. É o primeiro contato que eu vou ter. Menina, quando eu cheguei lá, quase que eu saí correndo. Eu falei, não quero isso não. Então, assim, não tive contato como psicóloga, né? Mas eu pude ter ali um pouco de contato. É um ambiente pesado, né? Tem um carcereiro que tá ali o tempo todo com você do seu lado. E na terapia também, que a minha professora fazia, tinha um carcereiro que ficava com ela dentro da sala e tudo mais. Então, assim, é um ambiente pesado que você precisa ter uma vivência, você precisa tornar aquilo natural, até porque você tá com uma pessoa ali que você não sabe qual foi o crime que ela cometeu e tudo mais. Nunca mais eu voltei... Não, mentira. Eu voltei lá para colher sangue e tudo mais, mas eu desisti de ser psicóloga clínica dentro de cadeia. Não quis mais, né? E fiquei na clínica, né? Atendendo, mas
não dentro do presídio. Mas isso é legal, porque você teve contato. Sim. E a partir daquele momento você sabe que aquilo ali não é para você. Exatamente. Né? É diferente. E os jovens precisam colocar um pouquinho a mão na massa e ver se realmente é aquilo. E é comum sentir culpa ou vergonha ao querer abandonar uma carreira já estável. Parece até que está tudo perfeito. A sua vida financeira está no topo, no ápice, mas você não está feliz. E aí você abandona aquilo, parece até uma loucura para outras pessoas de fora. É normal sentir essa culpa e vergonha? É muito normal sentir essa culpa, é muito normal sentir essa vergonha, mas, de novo, é muito mais atrelada aos outros do que à pessoa. Porque se você parasse para pensar assim, se ninguém soubesse ou ninguém visse o que eu quero fazer, se não fosse algo visível, eu faria mesmo assim? E aí, quando você entende que sim, você percebe que talvez o seu sentimento está muito mais atrelado a essa validação. Porque, assim, a gente não pode negar que, dependendo de onde você esteja na sua carreira, você tem um status social muito positivo, muitas vezes. Então, você tem um vislumbre das pessoas vendo, ele tem um cargo de liderança, ele é um diretor, ou ele é referência nessa área. E aí você fala, caraca, eu, de repente, isso não tá mais me preenchendo. Eu tô, sei lá, 30 anos fazendo isso, mas... E aí, quando eu paro para pensar nisso dentro do mundo corporativo, a gente tem atualmente, né, um que a gente chama de PDL, né, que é um programa de desenvolvimento de liderança, que tem a possibilidade de alguns líderes terem mentores ou coaches, né? E os mentores, normalmente, são mentores que tiveram uma vida organizacional muito extensa, de cargos muito altos, e falaram, chega. É assim, beleza, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho poder, mas o como, né, assim, a que custo? É isso que eu quero dizer. A que custo? E aí eu chego numa fase da vida que eu falo, agora eu vou priorizar outras coisas, porque isso existe também. Sim. Conforme a gente vai mudando as nossas fases de vida, as nossas prioridades mudam. E aí chega um momento, principalmente quem decide, né, ter filhos e tudo mais, que a família vira uma prioridade. Sim. E aí você entende que a rotina de trabalho que você tem para você ser um CEO, para você ser um VP, não te atende mais. Exato. E aí você precisa fazer uma escolha. E aí hoje a tendência que eu tenho percebido e que está sendo bem sucedida são de profissionais que tiveram uma ascensão muito positiva e que hoje são autônomos, fazendo mentorias. E não ganham menos por isso. Às vezes ganham igual ou até mais. Até mais. Porque se torna um profissional valioso. Sim. Mas tem tempo de qualidade, consegue fazer a gestão do próprio tempo. Então, isso é muito comum. Exatamente. Então, na minha visão, tem o medo, tem a insegurança, tem tudo isso, mas eu acho que o que você precisa sempre pensar é, se ninguém estivesse vendo, eu faria essa movimentação? Então. É por aí. Hoje o tema aqui é essa mudança de emprego, mudança de carreira. Como fazer isso? Tem uma culpa, às vezes tem uma vergonha, mas o mais importante, eu acho, minha opinião sincera, é você estar bem ali naquele local de trabalho, é você fazer aquilo com amor, é você estar realmente realizado dentro da sua profissão. E eu estava até comentando aqui, né, Alana, com você no intervalo, a respeito do burnout, que hoje está muito comum, né? Muitas pessoas sofrendo com esse esgotamento profissional e tudo mais. E as mudanças de carreira por conta do burnout também está sendo muito comum. Sim. Né? Exatamente. E quando a gente para pensar no burnout, nada mais é de fato do que um esgotamento, né? Você chega num lugar ali onde você internaliza tanto essa ânsia pela produtividade, de dar conta de tudo, onde você realmente paralisa a sua vida e o corpo, ele responde à altura. Sim. Né? E aí, quando a gente fala sobre essa mudança de carreira, ela também está atrelada ao burnout. Ele não é um dos únicos fatores, mas é importante entender que o burnout ele pode existir em qualquer carreira que você esteja. É um processo separado. Existem rotinas de trabalho que favorecem muito. Sim. E existem outras mais tranquilas. Mas, independente disso, se você não tem o autocontrole de conseguir entender até onde seu limite chega, você sempre vai estar à beira de um burnout. Exatamente. Então, se reconhecer. Sim. Se conhecer, é essa também a chave. E, então, falando aí da saúde mental, como fazer uma transição de emprego segura sem comprometer a saúde emocional?
Eu acredito e bato na tecla de novo que ela tem que ser gradual. Não adianta você querer sair de um lugar onde, de repente, você já tem ali um histórico, ir para um lugar sem saber e ter consciência que muitas vezes você vai começar do zero. Sim. Então, você tem que ter muito claro qual é o planejamento. E aí, quando eu falo planejamento, eu falo não só do planejamento financeiro, mas da expectativa que você tem. Você entender que, para você fazer esse movimento, o mais importante, ao meu ver, é você saber de pessoas que trabalham na área, como que é o dia a dia delas. Se realmente é isso que você imagina. Entrar em cursos que possam te dar uma luz em relação à parte técnica. Sim. E começar a experienciar todas essas possibilidades antes de você, de fato, bater o martelo. Porque, de novo, se você bate o martelo e você age por impulso, sem você ter uma decisão mais lógica em relação àquilo que você está fazendo, o impulso, ele tá muito atrelado ao sentimento que você está sentindo no momento. Sim. E a razão, ela tá atrelada a, de fato, você parar para pensar de uma forma mais fria, esquecendo um pouco o sentimento latente. Então, faz sentido você ter esse planejamento, tanto de uma forma financeira, quanto também de uma forma de alinhamento da sua própria expectativa. Sabendo que você vai precisar começar do zero para que você consiga galgar um espaço maior nessa outra carreira. Sim. E quando a gente muda de carreira, até mesmo por conta das críticas, dos apontamentos, de terceiros e tudo mais, automaticamente a autoestima da pessoa despenca, né? Mas às vezes você já estava há anos ali naquela carreira. Então, como reconstruir a autoestima depois de anos em uma profissão em que a pessoa já não era mais realizada? Tá. Eu brinco muito, principalmente quando a gente tem algumas pessoas dentro da empresa que, eu tenho 15 anos aqui e agora eu decidi sair. Nossa, parece que eu terminei um relacionamento. E é verdade, não deixa de ser um certo luto quando você para pra pensar. Sim. Porque você tá numa rotina, às vezes você fica até mais na empresa, com as pessoas da empresa, do que dentro de casa. Com a família. E aí você fala, nossa, eu tô há 15 anos dentro dessa rotina, eu opto por sair por algum motivo, e agora? Como é que vai ser? E ao mesmo tempo você para pra pensar e fala, beleza, mas eu não tô realizada com isso daqui, então como que eu vou conseguir resgatar o status que eu tinha ou a carreira que eu tinha a partir desse novo momento? Então, eu acho que é você abraçar as suas emoções de uma forma saudável. E quando eu falo abraçar, é você entender que você sentir saudade, angústia, ansiedade, mesmo que você não queira mais aquilo ali, é normal. E faz parte de vários contextos da vida, não só do profissional. E levar em conta que, da mesma forma que existem as fases do luto, eu acredito muito que chega num lugar onde você vê com otimismo um recomeço. Sim. E ali você começa a desabrochar e ter aquele brilho no olhar de novo de fazer aquilo que você quer fazer. Exato. Então, eu entendo que a autoestima, ela é construída. Não vai ser assim, do dia pra noite, em relação a isso. E a pessoa, quando ela já tá ali, que ela já não tá mais aguentando, são muitos os sinais. São muitos. Mas quais são os sinais de que uma nova carreira, essa nova mudança aí pode melhorar a qualidade de vida? Eu acredito que a partir do momento que ela entende que só ao pensar na possibilidade de não estar mais ali, isso já gera nela uma dopamina, né? Já gera um a mais, assim, um brilho no olhar diferente. Então, por exemplo, às vezes você tem uma rotina, né, um escopo de trabalho que ele é muito operacional. Chega uma hora que fala, cara, isso aqui tá maçante, eu não aguento mais fazer isso aqui, eu não tô sendo mais desenvolvida, desafiada, realizada. Sim. Não me vejo mais fazendo isso aqui. E aí você olha pra ela e fala assim, cara, mas eu gosto muito da atividade que ela faz. Eu acho que eu me daria bem fazendo essa atividade. E se? E aí você começa a ficar tão animado com isso, e aí você começa a se interessar pelo assunto, buscar pelo assunto, e automaticamente você vai perceber que a sua tendência está cada vez maior de mudar. Para mudar. Eu acho que é autoobservação total nesse caso. É óbvio que quando está num ambiente de trabalho doentio, com uma liderança tóxica, uma atividade de sobrecarga muito grande, tudo isso tem que ser levado em conta. Sim. Mas a partir do momento que você entende que não é sobre isso, e sim sobre a identificação que você tem sobre o seu escopo, você vai tomar a decisão certa. É isso aí. Então, observem. Observem. E tem a mudança de carreira e tem aquelas pessoas que se identificam em duas carreiras e acabam que elas levam a vida ali em dois ambientes que podem se comunicar ou podem ser completamente diferentes e que elas ficam bem realizadas. Isso também é muito comum.
Muito comum. E cada vez mais comum. O que a gente mais tem, por exemplo, são pessoas que querem, às vezes, ter uma contratação, às vezes não CLT, para não se comprometer exclusivamente com a empresa, para poder ter uma segunda atividade. Não só por questão de ter uma segunda renda, que também hoje é muito comum, mas de conseguir elaborar os dois mundos. Sim. Igual a nossa área de psicologia, né? Sim. A grande maioria das pessoas que trabalham comigo hoje estão no corporativo, mas no final do dia atendem os seus pacientes. Então, cada vez mais isso está acontecendo. E eu acho que é uma tendência muito grande de se manter. Sim. As pessoas, elas estão cada vez mais entendendo as possibilidades que ela tem. Eu acho que essa é a principal diferença do passado. No passado, você nem sabia quais eram as possibilidades. Ou você seguia o caminho do seu pai e ficava ad eterno naquela empresa. Sim. E assim, tá feliz, não tinha burnout. Só vai dormir que amanhã passa. Amanhã passa, mas você acorda melhor. Exatamente. É porque tem aquela questão de empresa também, que acham que é um império, né? Tem que passar de um pro outro, de geração para geração. Exatamente. Mas talvez vai chegar na terceira, na quarta geração, porque as outras fizeram por obrigação, a terceira e a quarta vai se revoltar e falar, não quero isso aqui. Sim. Aí as pessoas acham que o império desmorona, né? Esse é o grande problema das famílias quererem impor para os filhos o que é que eles têm que fazer. Eu sempre dou um exemplo que eu já estava na faculdade e aí a gente perguntava para minha irmã, o que você quer fazer? Eu ainda não sei. Eu vou descobrir, mas eu ainda não sei. E às vezes até bati um desespero, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. E aí teve um dia que eu virei para ela e falei assim, olha, se você quiser ser abridora de tampinha de garrafa, seja. Se você se sentir realizada fazendo isso, vai e faz. Mas desde que você realmente se sinta feliz e que você venha fazer aquilo com uma excelência sem igual, que você seja conhecida como a melhor abridora de tampinha de garrafa da face da terra, entendeu? Mas você precisa estar feliz, automaticamente você vai fazer aquilo ali muito bem feito, né? E hoje, formada, pós-graduada, professora, é a paixão da vida dela, né? Mas por quê? Porque entrou para uma coisa que ela realmente quer fazer. Que ela queria fazer, que ela queria trabalhar, ela consegue se dedicar absolutamente, né, àquilo dali. E tem pessoas que têm essa dupla jornada de trabalho, igual você falou. Você falou do pessoal da área organizacional, que muitas vezes à noite atendem, mas aí tá dentro da mesma profissão. Uma vez eu conheci um psicólogo que na parte da manhã, não sei, acho que ele era bancário e ele atendia. Diferente. Aí peraí, você sai do banco, aí você vem pro consultório, ele... Depois de muito tempo, eu vi que eu queria alguma coisa a mais. E aí eu venho atender. E ele ainda atendia, assim, por plano de saúde. Então, ele não ganhava tanto. Era mais por hobby, por uma coisa que ele gostava de fazer. Mas sabia que nesse caso, eu tenho... E aí é uma opinião minha 100% pessoal. Eu acho que muita gente gostaria de ter o gostinho de ser psicólogo. O gostinho no sentido de você gostar de estar com pessoas e querer saber sobre o assunto. E muito nesse intuito de falar assim, eu não gostaria que fosse a minha primeira opção, porque de repente eu já tenho uma carreira construída em outra área, mas eu não quero deixar essa paixão, como é que se diz, não acontecer, né? Sim. Então eu vou dividir a minha jornada em atividades completamente diferentes, mas eu vou estar ali atendendo para poder viver um pouquinho desse mundo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a grande maioria das pessoas, quando eu não conheço, fala, sou psicóloga e tal. Nossa, meu sonho era fazer psicologia. Como é que é ser psicóloga? O que você faz? Você dá conselho? Você sabe da vida de todo mundo? As pessoas têm uma certa curiosidade por trás disso. Sim. E é engraçado porque, assim, beleza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no final de tudo, a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Exatamente. Você está no banco, você está lidando com o mundo de exatas, ou enfim, aquela loucura, área comercial. Quem faz aquilo movimentar são as pessoas. Igual na minha empresa, eu brinco que a minha principal missão pessoal lá, se tratando de uma empresa de engenharia civil, é fazer com que as pessoas saibam que se eu não tiver pessoas ali para subir aquele prédio ou no meu dia a dia, não vai acontecer. No prédio não vai subir sozinho. Exatamente. E assim, em qualquer lugar, né? A gente tá aqui hoje gravando. Se não tiver todo mundo aqui, não vai acontecer. Não se só eu tiver. Exatamente. Então, no final das contas, não importa onde você esteja. São pessoas sempre. Pessoas. Então, eu acho que psicologia tinha que ser uma matéria mínima. Obrigatória em todos os cursos. Também acho. Porque onde você vai, você tá lidando com gente. Exatamente. E esse caso aí desse psicólogo que eu conheci, que ele era bancário, eu fico pensando assim, gente, já tentou chegar no banco antes do horário dele abrir? Você é a primeira da fila. Você até é a primeira da fila. Mas vai chegar tanto preferencial ali que vai passar todo mundo na sua frente. E os preferenciais, os senhorzinhos, as senhorinhas, eles vão ali...
carentes de atenção. E aí eles estão ali para conversar, sabe? Então, assim, acaba que o gerente ali do banco e tudo mais tem que emprestar o ouvido para ele, porque ele não foi ali só para resolver o problema da conta. Ele chegou ali, ele resolveu o problema da conta, mas ele contou do filho dele, da filha, da nora, do genro, do cachorro, do periquito, do papagaio. Ele falou de todo mundo, sabe? Pode até ter sido por isso que esse bancário falou assim, nossa, acho que eu vou cursar psicologia, porque olha que legal que deve ser ficar escutando as pessoas e tudo mais, sem ter que mexer na conta dela, né? Então, e aí vai batendo esse interesse aí de ver outras áreas também. E como lidar com o arrependimento? Tem gente que muda de profissão e ainda assim não dá certo. E aí já vem aquele arrependimento. E como lidar com isso depois de já ter mudado de carreira? A partir do momento que você toma a decisão, foi como eu falei, eu acredito que tenha que ser algo gradual, pensado. A Elana, não aconteceu desse jeito, fui no impulso, achei que eu ia ser uma atriz de Hollywood e não tô conseguindo chegar lá. Beleza, tivemos ali um alinhamento de expectativa que não foi bem elaborado, talvez, e chega a frustração. Quando a frustração chega, você tem 2 caminhos. Ou você se afunda nela, e aí vira um muro de lamentações, eu não deveria ter mudado de carreira, nada do que eu faço serve, ou você reage. E aí, reagir é uma opção sua. Então, você precisa sair do lugar. Beleza, é legal você se sentir frustrado? Não. É legal você se arrepender? Não. É legal você ficar triste? Não, mas é a vida. E eu acho que são os sentimentos normais. E são esses sentimentos que fazem com que você se impulsione pra frente. Exatamente, exatamente. Pra você conseguir, às vezes, ter uma reação, você precisa passar por um momento de caos. Porque se você fica numa zona de conforto, porque tem isso também. Tem muita gente que não se movimenta. Eu tô infeliz, mas eu prefiro o meu infeliz quentinho aqui no meu conforto do que estar numa área desconhecida. Porque o desconhecido dá medo, isso é normal. E aí como eu vou conseguir lidar se de fato aquilo não der certo e vai me gerar frustração. E a frustração, ela é possível de ser refeita, né? A partir do momento que você reage a partir dela. E às vezes você vai por um caminho talvez que você acha que é o mais correto, que você precisa ir. Não é o que você espera, mas você se reinventa nele mesmo. Exato. Então, às vezes você vai para uma área querendo uma atividade X, você não se realiza ali, mas você conhece uma Y que você fala, nossa, é aqui. Ainda bem que eu fiz esse movimento e deu errado, porque se tivesse dado certo, eu não ia ter conhecido essa parte da área. Então, tem muito disso também. Eu acho que de toda situação ruim que acontece, é claro que a gente não gosta que as coisas ruins aconteçam, mas de cada situação ruim, até mesmo de cada frustração, a gente tem que encontrar as coisas boas para serem retiradas dali e que vão fazer você progredir, você avançar, né, nessas áreas da sua vida. Então, não se lamente quando alguma coisa der errado. Vê o que você pode aprender diante daquela situação ali, o que você pode tirar de bom, mesmo da coisa que seja ruim, para que você possa, então, avançar. E como diz aqui, ela, no nome do nosso programa, que é o Psicologia e Propósito, eu tenho certeza que para cada pessoa, para cada profissão, tem um propósito. E cada pessoa, ela nasce também com um propósito específico, né? Para a vida dela e tudo mais. E eu tenho a certeza disso, né? Trazendo agora para o nosso lado espiritual. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Então, a gente só precisa entender qual que é o nosso propósito. Na minha cabeça, o meu propósito era ser médico e trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Era o que eu queria. E eu não tinha um plano B, sabe? E aí, eu precisei fazer a faculdade. Eu não passava para medicina de jeito nenhum. E eu falei, Deus, eu lembro que eu fiz essa oração com o computador na minha frente para fazer a inscrição do Enem. Do Enem não, já estava com a nota do Enem, mas eu precisava aplicar para alguma faculdade. E eu falei, Deus, qual é o seu propósito para minha vida? Porque se não é a medicina, que eu tinha isso como plano A, B, C, D e Z, eu não tenho outro plano. Então, eu não sei qual que é o propósito do Senhor para minha vida. E ali eu entrei para a psicologia e eu falei, bom, se eu entrei aqui, tem um porquê, né? Me encontrei dentro da profissão. Eu sou casada com um pastor. Nós fomos até a África do Sul, moramos lá por 3 anos e 3 meses, 4 meses. Cheguei na África, que era o meu sonho anterior. Não foi como Médicos Sem Fronteiras, mas foi ali dentro do ambiente missionário, dentro do papel missionário. Ali a gente pôde atender pessoas, ele como pastor, eu como psicóloga. E assim, o propósito, ali sim eu consegui entender qual foi o propósito de Deus para a minha vida, dentro da profissão que eu estava. Então assim, Laís, eu estou nessa profissão, mas eu não estou entendendo qual que é o meu propósito. Às vezes você não está na profissão de propósito.
propósito que Deus tinha para você. E não tem problema nenhum de você mudar essa profissão, mudar a sua carreira para então conseguir realmente encontrar o seu propósito, né? Eu sempre falo isso, que tem um processo. A gente passa por todo o processo para, então, a gente viver o propósito, né? E talvez o meio do seu processo ainda seja essa mudança de carreira, ainda seja essa mudança de emprego, para que você possa, então, realmente viver o seu propósito ali. Não, era isso aqui, eu nasci para fazer isso daqui, né? E se tornar feliz e realizado ali, vivendo aquele propósito realmente, né? E tem 2 frases que eu gosto muito. Uma é: você nunca vai saber se você não tentar. Exatamente. E a outra é: o e se não existe. Você vai ficar sempre no e se. E você nunca vai tomar atitude para ir lá para ver o que realmente iria acontecer. Exato. É isso aí. E qual seria o papel da terapia nesse processo de transição de carreira, de profissão? Eu entendo que o papel da terapia, ele tá muito atrelado a fortalecer as suas certezas, né? E aí, quando eu digo certezas, eu não tô fechando as possibilidades. Eu digo de fazer com que você se sinta mais seguro para tomar certas decisões. Porque a partir do momento que você, de fato, se conecta com os seus valores, com os seus ideais, você sabe quais são as suas vulnerabilidades, o que de fato você consegue lidar, o que você não consegue lidar, você tem mais força, mais coragem para você lidar com a frustração se ela acontecer, lidar com o julgamento se as pessoas apontarem: nossa, mas você tinha uma carreira maravilhosa e agora você vai vender água de coco na praia? Mas eu vou ser o melhor vendedor de água de coco na praia. Você sabe, eu tenho que você tem certeza que a pessoa não vai falar mais nada. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Exato. E essa é a verdade. E no final das contas, é você que dorme com você, é você que trabalha com você, é você que lida com as suas frustrações. Então, eu acho que é muito isso. A psicologia, a terapia, enfim, ela te ajuda a se fortalecer enquanto ser humano. Sim. E passar pelos processos, que são muitos, eternos, né? A gente Sim. vive processos diferentes durante a vida o tempo todo. Então, esse é o principal papel e eu imagino que seja um lugar onde você também sente que você não é julgado. Porque o psicólogo, ele não tá ali para te julgar, muito pelo contrário. A ideia é que ele consiga te ajudar a criar mecanismos e você chegue às suas próprias conclusões. Exatamente. Eu brinco que psicólogo não dá conselho. Não é assim. Exato. A gente facilita o labirinto para que o paciente, enfim, chegue ali à saída. Ponto. Então, o trabalho é muito mais do paciente, até às vezes, do que nosso. Então, isso faz parte do que eu acredito enquanto missão do nosso papel também, sabe? Então, é isso. Eu acredito piamente que quando você tem essa terapia em dia, você consegue ter mais força para tomar essas decisões. Exato. E tem aquelas pessoas que agem por impulso. Sim. Né? Como não se deixar levar por um impulso e tomar uma decisão mais madura, mais assertiva? É difícil, porque o impulso já diz, né? Impulso. Então, assim, se possível, é você racionalizar que aquilo ali é um momento latente de um sentimento muito intenso. E que ele vai passar. Sim. Eu brinco e tenho tentado fazer isso. Todas as vezes que você precisa tomar uma decisão importante, ou que você tem um desentendimento, que você queria falar um monte de palavrão para aquela pessoa, mandar ela para um lugar não legal, cara, dorme e no dia seguinte acorda e vê se você vai estar com a mesma sensação. Não faz naquele momento. Exatamente. Então, isso eu brinco também quando a gente fala sobre impulso de carreira. Quando a gente tem ali um impulso: eu odeio meu chefe, eu odeio esse lugar, eu odeio essa empresa, eu vou sair daqui, eu não tenho nada em vista, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou sair daqui. Mas você tem condição de sair e não ter nada em vista? Depois vamos então parar para pensar. Isso. Então, eu acho que é muito voltado, obviamente, né, para uma maturidade emocional também que você tem que ter. E que muitas vezes, mesmo você tendo muita maturidade, o impulso ele é difícil de você conseguir não segui-lo. Sim. Mas é uma decisão muito importante. Porque ela mexe com o contexto familiar, dependendo da sua realidade, de várias questões. Então, assim, não pode ser uma decisão boba. Exato. Tem que ser uma decisão pensada. E digo mais, dentro do contexto familiar, se você tiver uma família, filhos, esposa, marido, enfim, vale dividir com eles também para pegar a percepção deles para te apoiar nessa decisão. Porque às vezes a gente está com uma visão muito míope. Exato. Então, por exemplo, várias vezes, né, você chega em casa, nossa, tive um dia exausto, dá alguma coisa errada, você chega e chora e fala: ai, não vou dar conta e tal. Aí vem seu namorado, seu marido, sua mãe, sua esposa,
vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E aí, daqui a repente, ai, tá tudo bem mesmo. Aquele projeto que não ia dar certo, deu certo. Eu fui muito bem, arrasei, tá tudo ótimo. Então, assim, as coisas melhoram também, né? Então, assim, eu vejo muito por esse lado. É você racionalizar. Nossa, eu tô muito afobada pra fazer isso. Para. Pensa. Descansa. Vou levar pra casa, eu vou dormir. Se amanhã eu acordar com a mesma vontade, eu elaboro isso melhor. Sim, mas isso. nada naquele momento de tensão, naquele momento de nervosismo, nada dá certo. Não vai dar certo e você ainda vai se arrepender depois de ter falado, de ter feito, de ter mudado. Não tem como fazer dessa forma. Um jogo rápido de verdade ou mito. Acho que deve estar todo mundo falando assim, nossa, mas todo episódio você faz isso? Poxa, gente, achei legal isso aqui. Eu fiz a primeira vez, achei muito bacana. Mudar de carreira depois de 40 anos é quase impossível. Mito. Por quê? Porque hoje eu vejo que a grande maioria das pessoas que constroem uma carreira e chegam nessa idade se reinventam de uma forma muito positiva e são muito realizadas. Até mais do que quando mais jovens. Se você ama o que faz, nunca vai trabalhar. A frase que eu falei. Pra ser sincera, eu não concordo com você. Eu acho que é por mito. Quê? Porque uma vez eu vi uma frase que pra mim ficou muito na minha cabeça. Quem até falou foi a Cristina Junqueira, que é a cofundadora do Nubank. Eu levei muito isso por esse lado organizacional. Se o trabalho fosse 100% prazeroso, você não ia ganhar pra trabalhar. Então, assim, sempre vão ter obrigações e coisas que você não quer fazer. Sim. Nunca vai ser um... Ai, que delícia! Acordei 6 horas da manhã e tô indo trabalhar. Não é assim. É um peso, vai ter um peso. Assim, é um equilíbrio. Eu diria que sim, pode ser, sabendo que vão ter dias que nem sempre você vai amar aquilo que você tá fazendo. Então, eu diria que um meio termo. Tá. Pode ser? Barra mito, barra verdade. Barra mito, barra verdade. Só pra não dizer que ela acabou com a frase que eu diria que eu disse que eu amo, tá, gente? Só deve mudar de carreira quem está totalmente infeliz. Mito. Eu acredito que você pode mudar de carreira a partir do momento que você sabe que tem outras possibilidades que te agradam também. Porque a gente não é uma caixinha, né? Nós somos várias caixinhas abertas de possibilidades. E acho que a gente também não pode se limitar o tempo todo, né? Fazer uma transição de carreira exige coragem, mas também estratégia. Verdade? 100% verdade. Não tem como você fazer uma transição por impulso, sem aumentar triplamente o risco de você se arrepender e se frustrar. Sim, e tem que ter essa estratégia também, sentar, colocar tudo ali, planejamento principalmente. Sim, exatamente. Recomeçar profissionalmente é sinal de fracasso. Mito total. É sinal de coragem, é sinal de maturidade, é sinal de saber o que você quer, é sinal de você buscar sua felicidade. Nossa, total mito. Se a gente falasse que era verdade, podia jogar esse programa aqui no lixo. Total. Não, mito. O programa todinho no lixo. E é isso, gente. Vocês podem mudar a área ou até descobrir uma área nova e ficar feliz em 2 áreas também, não tem problema. Mas precisa ter o planejamento, precisa entender, né, essa dinâmica de mudança, precisa colocar tudo na balança. Tem os prós, tem os contras. Vida financeira também importa. Que tem gente que fala assim, financeiro não importa, o que importa é você ser feliz. Aí depois você tá lá passando pelos perrengues financeiros, você vai ver que a felicidade não paga boleto, a felicidade não compra comida para casa, entendeu? Então tudo com planejamento, com certeza, grandes chances de dar certo, exatamente, né? Alana, passa pra gente suas redes sociais, o pessoal te seguir, ver ali também o seu trabalho, dicas que você possa dar para eles. Beleza. Hoje, a minha principal ferramenta de trabalho é o LinkedIn. Eu não tenho especificamente um Instagram profissional, mas o meu LinkedIn é Alana Barreto, Alana com 2 L's. E eu atendo por lá, então, todas as mensagens, dicas. Vamos fazer uma chamada de vídeo para você me falar um pouquinho da sua experiência. Eu sou super aberta, adoro fazer esse tipo de bench. Então, fica super à vontade para vocês me acionarem lá. E é isso aí. Olha, é a primeira pessoa que vem aqui e passa o LinkedIn. Que não passa o Instagram. Bem corporativa, pelo né? menos comigo foi a primeira pessoa. Não sei com o Anderson, mas comigo foi a primeira pessoa que passou LinkedIn. Esse programa abriu seus olhos? Talvez você aí deve estar até despertando. Acho que eu vou precisar mudar de carreira. Não estou bem, não estou feliz onde eu estou. E você também acha que isso aí pode ajudar
outras pessoas, as dicas que a Alana deu aqui pra gente hoje, as respostas de todas as perguntas, pode ajudar um amigo? Entra lá no canal CJC, lá no YouTube, compartilha esse programa com o máximo de pessoas que você acha que precisam escutar tudo isso que a gente falou aqui hoje. E para você que ficou com a gente aqui até esse finalzinho, muito obrigada pela sua companhia. Foi um prazer, Alana, muito obrigada por ter vindo, tá? Seja muito bem-vinda à Psicologia de Propósito, volte quando quiser, tá bom? E para você de casa, até o próximo programa. Até mais!